Bom dia, cidade. Hoje é domingo, estamos encerrando a semana aprendendo sobre missões. Hoje é dia 27. Eu queria fechar com um texto em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. Nós lemos o versículo 10 essa semana. Versículo 6 é a primeira parte, a primeira frase do versículo 6. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Paulo está dizendo que a igreja de Tessalônica enviou Timóteo de volta para Paulo. Timóteo era um discípulo, um cooperador do apóstolo Paulo. E Timóteo está vindo trazendo boas notícias, trazendo novidade, falando sobre como está a vida na igreja lá entre os tessalonicenses. Eu quero aproveitar esse texto, poder até usar outro, a respeito dessa notícia. Nós temos que saber a respeito da igreja perseguida, nós temos que saber a respeito de missões. E eu quero dizer uma coisa para você muito interessante. Existe outro texto que fala assim, que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então, quando você não sabe alguma coisa, determinado assunto, sinceramente, você nunca ouviu falar, você é inocente naquele assunto. Mas essa semana você aprendeu sobre missões e agora você não é mais ignorante a respeito disso. Então, a responsabilidade agora também é sua. Ou seja, você não é mais ignorante, então Deus agora pode lhe cobrar o compromisso missionário que cada um de nós, que somos cristãos, devemos ter. Aí você pode dizer assim, mas por que você falou? Porque é minha obrigação ensinar todas as ordenanças de Jesus. E foi Ele que disse que era para nós irmos por todas as etnias, levar o Evangelho para todas as pessoas. Então é uma obrigação da igreja, por isso que eu ensino. Estou sorrindo pensando em você agora, no seu entendimento pessoal a respeito disso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. As estatísticas dizem que no Brasil, somente 0,04% dos evangélicos já ouviram falar a respeito da igreja perseguida, a respeito de missões. Pouquíssimas pessoas se interessam ou ouvem falar sobre isso. Por isso a necessidade de a gente falar, ensinar a respeito de missões e principalmente, como nós falamos essa semana, missões transculturais, missões de alcance a nações fechadas, nações remotas. Deixa eu contar uma história rápida para vocês. Eu participei de um congresso sobre missões alguns anos atrás no interior de São Paulo e lá tinha um pastor colombiano pregando, dando o testemunho dele. E naquele ano ele disse que no ano anterior 9 pastores haviam sido mortos na selva, lá pelas Farc, na selva no norte da Colômbia. A Colômbia até hoje faz parte das 50 nações que mais perseguem a igreja. Só que existe uma curiosidade. Na capital, Bogotá, em Cali, que é a segunda cidade maior, existe um grande movimento evangélico. Igrejas enormes, igrejas gigantes. Uma das 10 maiores igrejas do mundo está em Bogotá. Então, assim, é um contraste. Como é que tem muita pessoa engajada no evangelho e tem ainda perseguição ao norte? E pasmem, a gente ouviu um testemunho assim, que existe pessoas na capital Bogotá que nunca ouviram falar da igreja sofredora na selva ao norte, entre as Farc, pastores sendo mortos. E aí um outro pastor que estava junto traduzindo do espanhol para o português falou que ele mesmo conversou com um dono de livraria evangélica, material evangélico, na capital da Colômbia, e eles tiveram uma discussão até um pouco acirrada, onde o dono da livraria dizendo que era mentira, que era propaganda americana contra a Colômbia, falando que existia pastores sendo mortos nas montanhas ao norte do país. Impressionante, A realidade na cara ali e as pessoas não aceitam. Então, infelizmente, muita gente não quer ouvir falar, vira as costas para a verdade, mas é a pura verdade. Que você possa crescer um pouco mais, que nós possamos divulgar, levar as notícias do que está acontecendo, assim como Timóteo levou para Paulo, que nós possamos estabelecer ensino, que você possa se interessar por esse assunto, que você possa pesquisar mais sobre esse assunto,
você vai se surpreender o quanto tem havido perseguição e sofrimento aos cristãos ao redor do mundo. Não só nos evangélicos, mas católicos, testemunhas de Jeová, adventistas, enfim. Todos aqueles que professam o nome de Jesus em países fechados são perseguidos. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ilumine e que através agora desse ensino possamos ser mais fiéis a respeito de segurar as cordas para aqueles que estão em outras nações. Que Deus te abençoe. Pai Santo, muito obrigado pelo ensino dessa semana. Estamos fechando o mês de missões, que é o mês de setembro, que várias e várias igrejas adotam o mês de setembro como um mês missionário. E eu aproveitei para fechar essa semana no Bom Dia Cidade também tocando nesse tema. Dá-nos luz, dá-nos entendimento, que agora que nós somos iluminados por esse ensino, não somos mais ignorantes, que possamos colocar em prática, através do conhecer, através do orar, através do ofertar, através de divulgar, de levar as notícias para outras pessoas, nos interessarmos a respeito do como o Evangelho está sendo difundido pelas todas as nações. Ensina-nos a orar pelos países fechados, pelas nações, Pai Santo, muçulmanas, hindus e budistas, que muitas são fechadas para o Evangelho. Abençoa os missionários, os pioneiros, aqueles que estão dando a sua vida, literalmente falando, em nações fechadas. Tem misericórdia do teu povo. Deus, ensina-nos a conhecer a igreja perseguida e que possamos ser parceiros nessa provisão, nessa promulgação, proclamação do teu Evangelho, porque isso também faz parte de obedecer o Messias. Pedimos luz e graça em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe seu domingo, em nome de Jesus.